Se você já sentiu o seu coração acelerar, a sua cabeça não parar e pensou: será que isso que eu estou sentindo é ansiedade ou um ataque cardíaco? Se você já se perguntou isso, fica comigo até o final. Se você não me conhece, eu sou Gabriele, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e formação neurociência afetiva e eu quero te explicar a ansiedade sem rótulos, sem terrorismo e sem complicação. Antes de tudo, primeira coisa que eu preciso que você saiba: a ansiedade não significa que você é fraca, descontrolada ou complicada. A ansiedade, ela é importante como todas as outras emoções na nossa vida. A diferença é que as pessoas normalizaram sentir ansiedade de uma maneira ruim. Então, a ansiedade, ela faz parte do funcionamento do nosso cérebro. Isso é normal. Então, a ansiedade, ela é uma emoção. E assim como medo, tristeza, alegria. A diferença é que, com exceção de alegria ou emoções que a gente considera como positivas, a ansiedade a gente não gosta de sentir. E a gente passa um tempo tentando fugir dela. Então, a ansiedade, a função dela no nosso cérebro, na nossa vida, é nos proteger. Se você tem ficado muito ansiosa, ansioso, o seu corpo está tentando te proteger de alguma coisa. Então, lá dentro, né, a sua neurofisiologia está dizendo, é como se dissesse assim: olha, tem um leão por aqui, ou você vai lutar contra esse leão, ou você vai fugir desse leão. Por isso, todos esses sintomas físicos que você sente. Então, a ansiedade, ela ativa o nosso modo de alerta para fazer isso. Ou você vai correr, ou você vai lutar contra esse animal. Só que isso era nos tempos dos nossos ancestrais. Se a gente for pensar hoje, quais são as situações mais comuns que despertam ansiedade na gente? Uma prova, uma entrevista, uma mudança de trabalho, de casa, de cidade, uma conversa difícil. Então, é esperado que o corpo reaja. Ele não tem como, gente. Então, estranho seria se você não sentisse nada, tá bom? Então, quando a gente começa a olhar para isso, eu já começo a dizer para vocês assim: opa, então o problema não é a ansiedade. É o que eu estou fazendo para não sentir ansiedade. Como eu estou fugindo dela. Então, o cérebro, ele entende isso como uma possível ameaça. E libera substâncias que te deixam mais em alerta. Por exemplo, a adrenalina. Ou o seu cortisol, dispara, vai lá para as alturas. Então, seu corpo ele é muito sábio. Então, assim, a ansiedade, ela vai e vem. Essa história de que você está ansiosa e constantemente ansiosa com esse nível aqui em cima, tá tudo errado. Ela vai e vem. Não existe isso. E eu brinco com os meus pacientes, eu falo, gente, assim como tristeza, assim como a alegria, que a gente sabe que, né, a felicidade, ela tem um tempo de duração, assim, são ciclos. A ansiedade também é um ciclo. Mas não é para viver neste ciclo ansiogênico como se nunca fosse sair disso. Então, vamos pensar um pouquinho quais são os sinais normais. Eu vou corrigir. Não vamos usar normal, não. Vamos usar comum, né? De ansiedade. Primeiro que ela dura um tempo, que é o que eu tô dizendo aqui pra vocês. Não é pra ficar pra sempre ou um dia inteiro naquela ansiedade que parece que você não consegue nem respirar. Por quê? Porque é uma ansiedade comum, que tá tudo bem. Então, ela tem um tempo, ela está ligada a uma situação específica, então, a uma prova, uma entrevista de emprego, resultado de um exame.
ela não te impede de viver. Então, você tá trabalhando, você tá vendo sua vida e aquela tá aqui, né? Ah, tem que ver aquele resultado do exame, o dia tal tem aquela prova da escola, da faculdade, enfim. E ela diminui ou ela vai embora completamente quando esse evento passa. Entendeu? Então, você fica ansiosa antes da prova, faz a prova e vida normal, vida que segue. Isso é o que a gente chama de uma ansiedade, vou dizer normal, para vocês conseguirem entender que todos nós sentimos. Quando que a gente começa a perceber que essa ansiedade, ela é patológica, ou seja, que ela está deixando de ser normal ou funcional na sua vida e se tornando um problema. Então, ela deixa de ser funcional quando ela começa a mandar na sua vida, quando ela começa a comandar os seus comportamentos. Então, a frequência e a intensidade é muito maior. Você já evita coisas por conta dela. Por exemplo, você deixa de fazer uma prova ou você deixa de fazer uma entrevista de emprego porque você não sabe se vai dar certo, porque você não sabe se vai conseguir. Uma característica muito comum da ansiedade, quando ela deixa de ser funcional, é que ela não tem um motivo muito claro. Então, tudo se torna ansiogênico. É a prova, é o que você vai fazer de almoço, tem que levar as crianças na escola, tem que, enfim, tudo se torna um ponto de preocupação. E ela não tem um começo, um meio, fim. Ela está todos os dias, amanhece, anoitece, aquilo está na sua cabeça. E como eu disse, ela gera evitação. Então, você deixa de fazer porque você não sabe se vai dar certo. E ela vem sempre com essa condicionalidade, né, essa expressão, e se? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu falhar? Então, você vai evitando. E por último, mas não menos importante, ela ela vai trazendo prejuízo para você. Então, ela te traz prejuízo no trabalho, no sono, nas relações, na sua alimentação, como você se percebe, como você, né, que a gente chama de autorreferência, então, a sua autoestima, tudo vai sendo influenciado por ela. Então, a gente aprende a observar os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, porque eles entram num ciclo. Quer ver? Quanto mais você evita, mais o seu cérebro aprende que aquilo é perigoso. A ansiedade, ela é inversamente proporcional, entendeu? Então, essa ideia, tipo, vamos pensar juntos aqui. Imagina que você tem medo de cachorro. E você tá andando pela rua e do outro lado da calçada tem um cachorro sentado, né? Em frente ali, aquela casa e tudo mais. Isso é uma situação, certo? E daí, o seu primeiro pensamento é, e se aquele cachorro avançar em mim? Se você tem medo de cachorro, provavelmente a sua emoção já é medo, ansiedade, apreensão. Qual que é o seu comportamento? Provavelmente você vai parar, ou você vai dar a volta, ou você vai trocar o lado da calçada, você vai fazer alguma coisa. Então, aquilo, aí você já sabe que na próxima vez você não vai passar por aquela rua, porque você não sabe se aquele cachorro tá lá. E veja, a gente nem sabe se de fato o cachorro vai ao encontro ou não. Mas você já fez todo um movimento de esquiva. E é assim que a gente sabe que a ansiedade está controlando o seu comportamento. Então, ter ansiedade intensa, ou sentir a ansiedade intensa, ela não é fraqueza. É o seu cérebro tentando te proteger o tempo todo. Então, o tempo todo ele está fazendo previsão de erro. Ou seja, algo ruim vai dar errado, ele precisa te proteger constantemente. Porque você teve uma ou algumas experiências que não foram agradáveis, né? E aí ele aprendeu a te proteger constantemente. E não, você não precisa estar no fundo do poço para buscar ajuda. Você não precisa estar no fundo do poço para aprender a manejar a sua ansiedade. Tá? Você pode buscar terapia, tá? Isso não é exagero, isso é autocuidado. Mas voltando aqui, né? Então, a gente aprende a entender o que mantém a ansiedade.
Então percebam, o problema não é a ansiedade, o problema é o que você pensa em relação a uma situação que faz com que você sinta ansiosa. Então, o problema não é o cachorro estar na calçada, o problema é, e se esse cachorro vier ao meu encontro e avançar em mim, ou se ele morder em mim? O problema é, e se eu for fazer aquela prova e eu não tirar 10? O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que a minha mãe vai pensar de mim? O problema é, e se eu for naquela entrevista de emprego que eu tanto quis e eu não for contratada, como é que eu vou falar para minha família que eu não passei, que eu não fui selecionada? Percebam que o que vai trazer intensidade é os pensamentos automáticos. Então, não é só falar, você precisa aprender a lidar com seus pensamentos, emoções e comportamentos. Cada um de nós, gente, cada um de nós tem a sua história e o seu processo. Às vezes o que é ansiogênico para mim não é ansiogênico para você e vice-versa. Enfim, né? Sabemos que temos aí uma gama de situações. Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor um pouquinho a sua ansiedade, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, esse conteúdo ele é informativo e não substitui a terapia, tá? Se você sentir que precisa de ajuda profissional, procure sempre uma psicóloga. E saiba, você não está sozinho.